Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Cara, isso aqui é ótimo. Ó. Dada a origem francesa do direito administrativo pátrio, a jurisprudência no Brasil, assim como ocorre na França, revela-se a principal fonte do direito administrativo. Meu povo, eu vou deixar para vocês 5 segundos para responder, só que eu vou dizer já de cara. Tem 2 erros nessa questão. Então eu já dei o gabarito, né? Opa, se tem 2 erros, então tá errado, né, Jeg? Eu sou muito burro, né? Eu sei. Mas, ó, eu não tô preocupado que você diga acerte ou erre. Eu tô preocupado que você veja o que tá errado. É isso que eu cobro muito do pessoal na comunidade Sem Miguel. Não adianta você falar para mim certo ou errado. Você tem que me justificar. Explica por que tá certo, por que tá errado. Faça análise da questão. E tem 2 erros grosseiros nessa daqui. Primeiro, absurdo. Origem francesa do direito administrativo brasileiro. Começou mal. Na verdade, nós não adotamos o sistema francês, e sim adotamos o sistema inglês no direito administrativo, conhecido como sistema de jurisdição una. Porque o que é, ou jurisdição única, né? O que é, deixa eu colocar aqui, ó, o que é o sistema francês? Vamos fazer assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca montei desse jeito, vamos tentar... Nossa, eu coloquei um... eu acho que tem, né? Nossa, agora baixou um defeito de língua portuguesa. Ignore os acentos. Né? No sistema francês, você vai ter uma justiça administrativa e uma justiça, digamos assim, comum, tá? Eu vou colocar geral até. O que significa isso? No direito francês... Tudo que for do direito administrativo vai ser resolvido numa justiça própria. Você não consegue levar uma questão de direito administrativo para a justiça comum. Já no sistema inglês, não. Você tem uma justiça única. Então, o que acontece no sistema inglês, que é o adotado no Brasil? É o sistema que a gente diz o seguinte: se eu tiver um problema de direito administrativo, eu posso buscar a justiça comum para resolver. Eu não preciso... Ó, vamos lá. Regras que você precisa lembrar do sistema inglês que a gente adota no Brasil. Primeiro, eu não preciso exaurir a esfera administrativa para buscar o judiciário. Você já viu no artigo 2º da Constituição Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e Administrativo? Não, né? Então o judiciário está aqui para absorver a gente nas causas legais. Então, primeira coisa, eu não preciso exaurir a esfera administrativa para buscar o judiciário. O que significa isso? Se eu vou até a prefeitura e ela me nega uma licença para construir, eu não preciso recorrer administrativamente, perder tudo para depois ir para a justiça. Eu vou direto. Eu posso ir nos 2, inclusive, tá? Eu posso apresentar um recurso administrativo e buscar a justiça comum. Sem problema. Existem 2 exceções no direito brasileiro. A primeira, justiça desportiva. Justiça desportiva, que não é parte do Poder Judiciário, é uma justiça administrativa. Você tem que exaurir ela primeiro para depois buscar a comum. É uma regra que eles criaram. E segundo, reclamação constitucional. Não se esqueça que no habeas data, eu preciso sofrer um não na esfera administrativa para buscar o judiciário, mas eu não preciso exaurir. Basta receber o não que eu já posso solicitar o habeas data. Então, habeas data não tem que exaurir, mas você tem que sofrer o revés administrativo primeiro. Então, primeira regra, eu não preciso exaurir a esfera, salvo justiça desportiva e reclamação constitucional ou simplesmente reclamação. Segunda regra importante, a justiça administrativa ou a estrutura administrativa recursal, ela pode ter até 3 instâncias. Isso está na Lei 9784. Isso cai pra cacete em prova. Então, eu posso chegar até 3 instâncias. Terceira coisa, existe a chamada coisa julgada administrativa, mas ela não tem efeito de coisa julgada. O que é coisa julgada? Você lembra, né? Direito constitucional. É você pegar um procedimento, recorrer, perdeu, não tem mais recurso. Coisa julgada. É o que a gente chama de trânsito em julgado, né? Direito administrativo tem isso? Tem, mas não tem o mesmo efeito. Porque quando você tem um trânsito em julgado, você não pode mais recorrer, não tem como buscar mais o judiciário. O máximo que você pode fazer é destruir a ação. E aí é outra história. Outra história. É a chamada ação rescisória, que é outros 500. Agora, no direito administrativo, mesmo que eu receba um não, perco na segunda instância, perco na terceira, eu ainda posso buscar
a justiça comum, porque a coisa julgada administrativa diz apenas que não cabe mais recurso, mas ela não diz que você não pode buscar o judiciário. Interessante isso, né? Então cuidado com essas 3 regrinhas aí, tá? Que você precisa lembrar. Primeira regra, o direito administrativo não precisa exaurir a esfera administrativa, ou melhor, você não precisa exaurir para buscar a justiça comum. Segunda regra, a justiça administrativa, a estrutura administrativa recursal pode ter até 3 instâncias. Terceira regra, a coisa julgada administrativa não impede a propositura de uma ação judicial. Então, o primeiro erro está aqui. Olha como é que de uma coisinha a gente conseguiu puxar tanta coisa, né? O sistema adotado no Brasil é o sistema inglês e não o francês. Segunda coisa importante. Quando você fala em fonte do direito administrativo, aliás, fontes do direito, você tem fonte primária e fontes secundárias ou derivadas. No direito administrativo, pelo amor de Deus, tributário é diferente, constitucional é diferente, penal é diferente. Somente lei é considerada fonte primária. Lei. O resto é secundário. O que é resto? Jurisprudência, costumes, né, súmulas, qualquer porra. Qualquer coisa que não seja lei. Se não passou pelo processo legislativo, decretos, resoluções, é resto. Então, cuidado, que o nosso segundo erro está aqui. Revela-se principal fonte. Não é principal fonte, não. É fonte secundária. Ela não é fonte primária. Tamo junto? Então, 2 erros absurdos de uma questão lindíssima. Olha como é que... Aí entra aquela história, né? Pô, o Dalma elogia a Sebrasp. Sim, eu elogio a Sebrasp. Ela faz muita merda. Mas ela ainda é uma banca que produz questões de qualidade. E tá raro isso no Brasil hoje em dia.